Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus. Quero mandar um abraço aqui para o nosso irmão Cláudio Mendes, do nosso irmão do, do Evangelho Eterno, não é? Nosso querido, amado, amigo, companheiro. Meus queridos, veja bem, todos vocês que são inscritos no meu canal e no canal do nosso irmão Cláudio Mendes, são bênçãos nas nossas vidas. Eu agradeço todos os dias a Deus em primeiro lugar e depois a vocês. Porque vocês têm feito a diferença. Vocês têm feito uma diferença muito grande no nosso canal. Vocês têm acompanhado os ensinos, nossos não, o ensino da palavra. Vocês têm acompanhado as lives do nosso irmão Cláudio Mendes, não é? Eu também pretendo fazer lives, né, daqui mais uns dias. Eu tô ainda com a dificuldade, né? Mas em breves dias, se Deus quiser, estarei fazendo. Começando, né? Pegando umas aulas aí com nossos irmãos e seguir em frente. O vídeo de hoje, queridos, eu quero falar sobre o arrebatamento físico pregado tanto tempo pela igreja evangélica. Arrebatamento físico é bíblico? Não, não é. É claro que muita gente acha que o arrebatamento físico é bíblico porque está escrita a palavra arrebatamento, mas as pessoas botaram na cabeça que arrebatamento é você ser tirado da terra e levado para o céu. Ninguém procura saber o significado real da palavra arrebatamento. Por exemplo, quando você estuda Mateus 24, do versículo 36 ao 34, você começa a ter uma noção de que quando Jesus falava acerca da grande tribulação, ele não estava falando para a igreja de hoje, ele estava falando para a nação de Israel. A grande tribulação já aconteceu, já passou, já foi. Ela teve o seu clímax ali no ano 70. Ela começou meado de 66, 66, e foi até o ano 70. Então, nós temos na história da Bíblia o nome arrebatamento. Só que arrebatamento não quer dizer você tirado da terra e ser levado para o céu. Arrebatamento você pode encontrar na Bíblia como um arrebatamento de espírito. O que é um arrebatamento de espírito? Seu corpo fica aqui e o seu espírito, ele vai viajar, ele vai andar por outros lugares celestiais ou lugares materiais mesmo. Isso é arrebatamento de espírito. Na Bíblia, quando a Bíblia diz que Deus arrebatou Eliseu para não ver a morte, muita gente fala assim, Eliseu foi para o céu. Mas será? Ele foi para o céu para não ver a morte. Não é isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que ele foi arrebatado para não ver a morte. Quem bota a palavra céu, aumenta a palavra céu, são os religiosos. Deus tirou Eliseu de um lugar e levou ele para outro lugar para não ver a morte. Mas nunca ninguém imaginou por que Deus fez isso. Porque Eliseu poderia estar muito bem ameaçado de morte em um lugar. Então, a Bíblia diz, no capítulo 11 de Hebreus, a Galeria da Fé, ela fala sobre patriarcas, profetas, e vai embora. E quando chega no final do capítulo, fala assim, todos estes morreram, estes quem? A referência, estes, era a quem? Era a todos, patriarcas, profetas, que o capítulo 11 está se referindo. Inclusive, o nome de Eliseu aparece ali. O que eu quero dizer, queridos? Quantas vezes você já ouviu o hino O mercado está vazio? A letra daquele hino. E isso
impregnou na cabeça de muita gente que o arrebatamento seria físico mesmo. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. Os ceifeiros lá do campo terminaram seu labor. E aí vai. Aí no refrão fala: o rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está zoando. Olha a trombeta zoando. Então, as pessoas não prestam atenção que a trombeta soou, a última trombeta soou durante o tempo da grande tribulação. Paulo disse que quando a última trombeta soasse, ia acontecer o quê? Uma transformação de tempo, uma transformação de aeon, uma transformação igual àquela do dilúvio. Paulo disse que ele estaria incluído nessa transformação. Ou seja, se Paulo conseguisse atravessar o período da graça para o período do Evangelho Eterno, que foi marcado, ali o limite foi o juízo do ano 70, Paulo já esperava, ele tinha perspectiva, ele já estava na expectativa de atravessar essa bolha, que era o juízo, e alcançar um novo tempo. Por que novo tempo? Porque o templo já estaria derrubado, não é? A graça já teria terminado os seus dias, porque Paulo disse isso, não é? Que quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Acabou a carreira. Ele estava dizendo que aquilo que foi entregue a ele, na responsabilidade dele pregar, ele tinha pregado. E ele só esperava, depois do juízo, que a coroa de quê? Da justiça. A coroa da justiça seria o quê? Coroa é o que na Bíblia? Reconhecimento. Então Paulo estaria no novo tempo, no novo aion, vivendo o evangelho, o evangelho eterno como eu e você. Olha que interessante. Sabe quando que foi a inauguração do evangelho eterno? Desde o final do ano 70. Eu estou em 2024. Daqui a 6 anos. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 6 anos não. Aconteceu no ano 70. Então, em 1930, não é? Fez 2000 anos. Não é isso? Em 1930 fez 2000 anos. Então, de 1930 para cá. Aliás, eu estou fazendo a matemática errada. Se nós estamos no ano 2024 e aconteceu tudo no ano 70, vamos tirar o 24. Então, 1930 com mais 24 daria 1954. É isso? 1954. Agora, você presta atenção em uma coisa, querido. Depois de tanto tempo, as pessoas não acreditaram ou não acreditam ainda que o tempo da graça terminou. Terminou, queridos. E qual era o tempo da graça? O tempo que Paulo pregava o evangelho da graça, da incircuncisão. Aí, quando eu cresci ouvindo aquele hino, lá verei meu pai, lá verei meu irmão, lá verei Abraão, parece que é com a Bíblia na mão, sei lá, uma coisa assim. Agora, quem foi o responsável por isso tudo? Esse negócio de arrebatamento físico. O nome de um dos maiores propagadores do arrebatamento físico, John Nelson Darby. Mas por que John Nelson Darby ele espalhou esse tipo de pregação, esse ensino de um arrebatamento pré-tribulacional, esse arrebatamento secreto, né? Então é uma doutrina que na verdade nunca tinha existido antes do ano 1830.
Por que que não existia? A partir de 1830, tudo começou, queridos. Sabe como? Quando uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald, ela teve uma revelação particular lá na cidade de Port Glasgow. É isso, Port Glasgow, na Suécia, na Escócia melhor, Suécia não, na Escócia, lá no ano de 1830, no começo. Então ali, o que aconteceu? Ela teve essa revelação particular de que um grupo secreto, né, de cristãos seria capturado para encontrar Cristo nos ares, mas literal. Paulo ensinou isso aos crentes lá de Tessalônica, mas não era literal. Por quê? As pessoas não prestam atenção nas figuras de linguagem. A Bíblia ela foi escrita em 3 linguagens: literal, figurada e simbólica. Então, essa menina, a partir do momento que ela teve essa revelação, que muitos os cristãos seriam capturados para encontrar Cristo nos ares, isso ela teve essa revelação particular que esse suposto arrebatamento se daria antes dos dias do anticristo. E com isso, dentro de poucos meses, essa doutrina, esse ensino, tomou corpo e um dos maiores divulgadores dessa doutrina, desse ensino do arrebatamento físico, foi justamente esse camarada, conhecido como John Nelson Darby. Aí eu te falo, te afirmo, isso é o que dá quando a pessoa quer entender a Bíblia só no sentido literal. Não estão preocupados que a Bíblia ela não é só literal. Paulo desejava ardentemente atravessar o período da graça e chegar ao período do Evangelho Eterno. Paulo sabia o que viria depois do tempo da graça? Eu acredito que ele sabia sim. Você sabe por quê? Porque ele disse aos irmãos lá de Tessalônica: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, antes ao toque da última trombeta, porque a trombeta soará e as pessoas seriam ressuscitadas. Ele falou: depois nós, olha só, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Os que ficarem vivos. Tá vendo? Aí eu te pergunto. Preste bem atenção. Aí eu te pergunto. Paulo, ele já tinha terminado o período da graça. Ele disse isso em Colossenses 1:23. Ele disse isso em Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18. Ele disse isso em Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 7. Quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu te pergunto, ele sabia o que viria depois do juízo? Sabia. Ele sabia que as pessoas estariam para sempre com o Senhor no sentido espiritual, porque ninguém mais precisava pregar evangelho nenhum. Aí alguém diz: mas o próprio Paulo falou que se alguém pregar outro evangelho, a não ser aquele que ele pregou. Por quê? Por quê? Você pode me responder? Porque ele sabia que o juízo era o estabelecimento
do governo de Cristo para sempre e eternamente. Ele sabia. Então, nesse reino, do reino de Deus estabelecido, não era para ninguém estar pregando arrependimento mais, porque tudo foi feito na cruz. Aí você diz, mas por que existe tanta coisa errada hoje? Errada aos seus olhos. Mas aos olhos de Deus, tudo já não foi cumprido? E cada um agora virou juiz dos seus próprios atos? Você nunca leu na Bíblia sobre a questão, não é, do toma lá da cá? A questão da lei da semeadura? Aí você fala que Deus vai trazer juízo sobre a terra, Deus vai cobrar isso, cobrar aquilo. Queridos, no reino eterno de Deus estabelecido, cada um, ele é juiz da sua própria vida. É a lei da semeadura, você planta o que você colhe. Agora não fica achando que você vai fazer o mal e Deus vai vir cobrar de você, não. Você paga. É você que paga. A semeadura, a lei da semeadura é assim. Você planta, você colhe aquilo que você planta. Então, meus queridos, foi assim que tudo começou. E nós vivemos aí, este engano que vivemos no mundo, infelizmente. Mas o importante é que eu e você entendemos o Evangelho eterno e sabemos que Deus, ele está aqui, não é? Para sempre e eternamente. Deus abençoe você, tudo de bom, que Deus abençoe. Amém? Graças a Deus. Tchau.